Agora 3 da tarde, 16 minutos. E olha, a gente vai falar de um outro assunto, hein? Assédio moral no trabalho, a responsabilidade da empresa e danos ao empregado. A advogada especialista em direito trabalhista vai nos comentar agora sobre o que o empregador deve fazer para evitar uma conduta inapropriada entre funcionários, né? E como as vítimas também devem agir. Conversaremos com a doutora Priscila Moreira, que é advogada trabalhista do escritório AB Advogados de São Paulo e comenta sobre essas questões aí a partir de decisões obtidas já pelo escritório dela na Justiça Trabalhista de Sorocaba. Doutora Priscila, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Pois é, doutora, o que caracteriza exatamente aí o assédio moral e qual esse exemplo que a senhora nos traz aí que serve também para alertar aí empregadores e empregados? Bom, a gente pode configurar o assédio moral como aquela conduta rotineira, né, que visa exatamente denegrir o empregado. Então, brincadeiras de mau gosto, apelidos pejorativos, ameaças, cobranças excessivas de metas, todo esse tipo de conduta, ela se reiterando no tempo, pode ser considerado assédio moral. Pois é, doutora Priscila, a gente vê que esse tipo de situação é muito mais comum do que se pensa, né? E às vezes Sim. existe até uma certa interpretação errada. Às vezes as pessoas tratam como assédio moral aquilo que foi um insulto único, e não é isso, né? Tem que haver essa Não, não questão da é. continuidade, né? Do tratamento É muito inadequado. importante para configurar o assédio moral essa continuidade, essa repetição no tempo. Pois é, e os trabalhadores costumam confundir um pouco isso e alguns, pelo contrário, não enxergam uma situação que está sendo extremamente lesiva para si próprio, né? E só vão perceber isso com o passar de muito tempo, quando já sofre até mesmo consequências psicológicas, imagino eu. Sim, tem sido bastante comum hoje em dia a gente ver decisões no sentido de que o empregado, após sucessivas eh, atitudes vexatórias, humilhações por parte dos seus superiores ou dos seus colegas, adquirirem inclusive problemas emocionais, psicológicos, que já têm sido entendidos como doenças do trabalho. Sim. Recentemente, eu vejo aqui, a segunda vara do trabalho de Sorocaba concedeu uma liminar, inclusive, numa uma ação proposta pelo Ministério Público, né? E afastou o É, diretor de uma instituição porque ele simplesmente tinha o hábito de caracterizar os funcionários por expressões tipo braço curto, lerdo, meliante, incompetente, lesmas, né? A gente vê esse tratamento, a gente ouve falar desse tipo de tratamento. Isso caracteriza de forma completa aí um assédio moral, né? sim, esse é um caso, é muito recente e é uma decisão bastante emblemática, porque nunca se tinha visto a Justiça do Trabalho tomar uma atitude De dessa afastamento, né? forma. Então, já serve de alerta mesmo de que a Justiça do Trabalho já não tem mais tolerado essa omissão do empregador, né, de permitir que superiores ou que mesmo colegas de trabalho ah, distratem, né, outros trabalhadores no ambiente, e essa decisão ela é bastante recente e muito emblemática, serve de um alerta para que os empregadores fiquem atentos e fiscalizem o ambiente de trabalho, Uhum. não permitindo que condutas dessa natureza ocorram. O ambiente, às vezes, de muita liberalidade acaba propiciando com que se passe da medida, né? Aquela intimidade, às vezes até exagerada, do chefe para com o subordinado, permite alguns tratamentos que na intimidade poderiam não ser nada, mas no ambiente coletivo e na reiteração das atitudes, acaba se tornando pesada, até para aquele funcionário que não quer demonstrar estar se ofendendo, mas vai acumulando essa angústia, né? E um dia acaba se voltando contra a empresa, cobrando aqueles danos causados. Exatamente. A gente O- pode achar muito normal brincadeiras de mau gosto, apelidos pejorativos, tratar isso de uma forma que é uma brincadeira entre colegas, mas um determinado empregado pode não estar sentindo que isso é uma brincadeira. o- E por ter medo, por ter receio, não informar o seu superior ou alguém da empresa, isso eventualmente pode levar aí a algum tipo de ação
né, em que a empresa pode vir a ser condenada por danos morais. O melhor seria que o funcionário, seja lá quem for, que se sente numa situação dessas, colocasse logo de início as coisas os pingos nos is, né, para evitar que a situação de assédio continuasse, né? Mas como você falou, muitos se intimidam perante ao cargo de chefia do seu superior. Muitos têm medo até de perder o próprio emprego, então eles acabam ficando calados. Agora, as indenizações são muito caras, as concedidas pela Justiça nessa área? Sim, o Ministério do Trabalho, quando eles ajuizam, né, a ação civil pública, buscando o dano moral coletivo, eles, não raro, têm feito pedidos de condenação das empresas em 1 milhão. E muitas vezes, em razão da gravidade e do porte da empresa, os juízes têm condenado aí em 500 mil, em 700 mil reais. Realmente é um baque para a empresa que às vezes nem estava sabendo daquela situação criada aí no ambiente dos próprios funcionários e chefes superiores, né? Exato, por isso que é muito importante ter essa fiscalização. Na Justiça do Trabalho, a empresa não pode alegar que desconhecia o fato. Ela é obrigada a ter conhecimento de tudo o que acontece no seu ambiente. Ela tem a responsabilidade de vigiar, né? Saber o que está acontecendo. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista, doutora Priscila Moreira, advogada trabalhista do escritório AB Advogados de São Paulo, pelo seu esclarecimento aqui e sugestão, né? Para que as pessoas evitem deixar com que esse problema cresça. É isso, né, doutora? Eu acho que esse é o principal recado. Exatamente, Juliana. Obrigado mais uma vez. Agora, 3 da tarde, 22 minutos, intervalo comercial e o Cirano